E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu resolvi fazer um guia do meu deck que eu criei, o Imbu Xamã, e eu separei umas imagens, fiz meio que um slidezinho para explicar como o deck funciona, qual a lista, win rate, algumas dicas de como lidar com algumas matchups. E é isso, eu espero que vocês gostem. A ideia do deck, Imbu Xamã, e começando, como eu disse, eu botei aqui o meu perfil com o Xamã, minha história com o jogo e com a classe. Como vocês podem ver, eu separei no meu perfil, no site de estatísticas. E é de longe a minha classe mais jogada. Eu tenho 15 mil partidas, 7.800 vitórias. E falando um pouco sobre mim, sobre a minha história, como eu comecei no jogo. Eu comecei em 2016, no final de Karazhan, quando estavam anunciando gangues de Geringonça. Isso também explica por que eu gostei tanto do Xamã, porque até hoje um dos meus decks que eu mais gostei de jogar foi o Jade Xamã. Então, quando eu comecei a jogar, tava lançando o Jade Xamã. Então, isso explica como eu comecei com a classe. Mas eu era meio que jogava com qualquer coisa. Vocês podem ver que todas as classes têm pelo menos 200 jogos. Então, antes eu jogava bem mais com outras classes. Agora falando do Xamã especificamente, eu acho que eu virei mono Xamã mesmo, o main Xamã, focando muito em Xamã, na época de 2019, a trilogia, né, Sessão das Sombras, o Doom, Dos Plantados Dragões. Eu lembro que foi principalmente porque, na época, toda vez a gente fazia pré-venda, ganhava uma lendária de graça, e essas 3 expansões, a lendária que eu ganhei foi a lendária de Xamã. Aí eu falei, beleza, o jogo tá querendo que eu jogue Xamã, e eu jogava. E esse ano foi um dos melhores anos pro Xamã, sim, pra classe. Em A Sessão das Sombras tivemos a mecânica de servos, em Servos de Udun, Salvadores de Udun tivemos a missão, Corrupção das Águas, que foi completamente incrível, e tivemos Despontados Dragões com o melhor deck da história do jogo, e eu não tô nem brincando. O melhor deck da história do jogo foi o Galakron de Xamã. Durante 2 semanas, todo o meta se voltou para esse cara especificamente, Galakron de A Tormenta. Vocês não lembram, é um card de herói que aprimorava conforme você usava uma outra mecânica que era o Invocar. Ele evocava 2 tempestades 2/2 com rapidez, se você invocasse 2 vezes, ele aprimorava para 4/4, e se você invocasse mais de 2 vezes, ele evocava 2 8/8. Vocês já conseguem ver como ele era meio forte. Tanto é que um meme que teve nessa época é que esse é o deck com o maior win rate da história, ele chegou em 80% de win rate, sendo que a pior matchup dele, antes de criarem o Face Hunter, era ele mesmo. Tinha milhares de decks no meta e ele era o único que tinha um, por causa que a pior matchup dele era ele mesmo, era mirror match. Então, esse, como eu disse, foi o melhor deck da história. Tanto é que criaram o Face Hunter pra bater especificamente nele, porque o Face Hunter apanhava pra todos os outros apanhavam pra ele, e ele apanhava por Face Hunter. Então criou meio que esse pedra, papel e tesoura no meta, tudo por causa de uma carta. Tanto é que foi um dos nerfs mais rápidos da história da Blizzard. Ele foi superado um ano depois, uma expansão depois, na verdade. Mas esse foi um dos. A Blizzard antes não tinha o costume de nerfar a carta muito rápido. Ele lançava uma expansão, deixava cozinhando por um mês e meio, e aí lançava os nerfs. Ele foi a primeira que falou: ok, tá forte demais. 2 semanas o deck morreu. E nem morreu em si. Ele ainda tava forte, mas foram 4 cartas nerfadas. Então ele sofreu bastante. Mas continuou decente, mesmo depois dos nerfs. E como eu tava falando, foi tão bom Xamã em 2019 que em 2020 a Blizzard decidiu tirar tudo. Tiramos tudo, não sobrou nada para o Betinha. E foi a expansão Cinza de Terraland, que esse sim foi o nerf mais forte da história. Quando o Caçador de Demônios saiu, a primeira leva de cartas do Caçador de Demônios virou o deck mais forte da história, tirando o Galakron de Xamã. Ele ainda não superou o win rate, mas ganhou o posto de cartas nerfadas mais rápido. Foi 1 semana e meia. Um pouco mais, 1 semana e 2 dias, se não me engano. E levaram para as cartas de Caçador de Demônios serem nerfadas. E esse ano, no geral, foi pavoroso pro Xamã. Como eu disse aqui, a Blizzard puniu por
o ano passado, o ano anterior, ter sido incrível. O ano anterior, 2019, foi completamente insano pro Xamã. E 2020 foi objetivamente o pior época da classe. Era horrível jogar em 2020. Principalmente porque de todas essas expansões, nenhuma delas veio uma compra de carta. Tivemos 3 expansões e nenhuma delas veio uma compra de carta. A gente ganhou uma compra de carta, na verdade, um deles de Negaduna, e era um 2-2, 2 manas, 2-2, e comprava uma arma. Então, é a mesma coisa, tipo, o deck, a classe não é voltada pra arma, então uma compra, a única compra do ano ser uma compra que compra arma, não é exatamente o que a gente tava pedindo. Tanto é que só a compra de carta boa o Xamã só veio no mini conjunto da expansão seguinte. Tivemos Sertões, e Sertões também continuamos sem fazer nada. Tinha um deck de elemental, mas o deck carecia de compra de carta, por causa que um deck mid-range você precisa constantemente reciclar sua mão. Se tu não consegue fazer um deck que constantemente pressiona a mesa, tipo, o teu deck mid-range uma hora vai ficar sem gás. E era exatamente isso que estava acontecendo com o Xamã na época de Forjado dos Sertões, até que a gente recebeu o mini conjunto de Forjado dos Sertões e recebemos a Masmorreira, que era uma 3 manas, 2/3, comprava um feitiço, e se esse feitiço fosse de natureza, você comprava um elemental. Então, em uma carta, a gente comprava 2 cartas. Então foi de longe o respiro que o Xamã precisava. Foi a primeira vez que ele viu o meta em 2021, em Forjado dos Sertões, mas depois, tipo, Forjado dos Sertões, Vento Bravo e Alterac foi um ano decente, principalmente por causa da Masmorreira. E sobre mim, em si, eu fazia posts para um blog, que é o Naxxramas Invaders. Basicamente, o que eu vou fazer agora, o que eu vou tentar fazer agora no canal, que é basicamente guias de deck, listas de meta, notícias no geral, notas de patch. Eu vou tentar fazer um pouco de tudo aqui. Agora, começar sobre o deck. Vamos primeiro falar da expansão que esse deck veio. Essa expansão foi muito ruim, sinceramente. A única carta decente dessa expansão foi o Contrato Esmeralda. Compre 2 cartas se você não pode jogá-la por 2 turnos. E até ela é meio questionável, porque você comprar carta, mas bloquear por 2 turnos pode ser muito punitivo. Muito, muito punitivo. Quanto mais tarde você joga essa carta, meio que pior ela fica. Porque se você não tá no deck de lançado a comprar, né, como o deck de asteroides, você vai ficar com 2 cartas presas no teu deck. Se tu tá precisando de uma remoção e tu comprou uma remoção com ela, não vai conseguir fazer nada. E as outras cartas são meio que fortes, mas nada demais. Tanto é que, como eu falei, a única carta que viu o jogo foi o Contrato Esmeralda. Mas eu comecei a jogar no deck em Geringonça. Tínhamos Sussurros, Karazhan e Geringonças. E nessa época tínhamos a evolução. E eu comecei a jogar bem nessa época. Então, o conceito de evolução sempre foi muito divertido para mim. É meio que uma loteriazinha, uma aposta que tu faz. Mas quanto mais o tempo foi passando, menos eu fui gostando. Mas ainda assim, eu acho uma ideia muito divertida. E eu até botei aqui embaixo. Essa expansão, como eu falei, 2020 foi a Blizzard punindo a gente, punindo os main Xamã, por 2019 ter sido incrível. E essa expansão, Som Esmeralda, foi a Blizzard punindo a gente pela expansão passada, que a gente ganhou nave, a gente ganhou Nebula, a gente ganhou muitas ideias de deck. Mas esse foi também um motivo de eu ter criado esse deck. Porque já faz 5 meses, vai fazer aqui 5 meses agora. 5 meses? De 4 meses. 4 vai fazer 5, na verdade. Que lançou, né? Sim, Treva Infinita. O nome da expansão é Treva Infinita. Vai fazer 5 meses que lançou Treva Infinita. E eu ainda tô jogando de Terran e ainda tô jogando de Nebula. Faz 5 meses que eu tô jogando com as mesmas 2 listas. E eu não aguentava mais, tipo...
beleza, as 2 primeiras vezes eu falava, caraca, esse deck é muito foda. Mas ainda teve a questão de que Nebula, né, os decks de nave foram nerfados, decks de terra. Então ficou pior ainda pra mim. Além de ter que jogar com o mesmo deck por 5 meses, eu vou ter que jogar com o mesmo deck que foi nerfado. E foi bem nerfado o deck de terra. Justo, o deck ainda tava forte mesmo. Mas ainda assim, tipo, pra mim que só jogo com Xamã, foi uma merda. Por causa que eu tenho que ficar continuando a jogar com o mesmo deck e agora com o deck nerfado. E, tipo, você fala, se eu jogar contra a classe, eu tentei. Eu joguei, na verdade. Teve 2 meses que eu peguei lenda com o deck de porco, de caçador de demônios. Mas não é a mesma coisa. O deck era divertido, mas mesmo assim eu ficava. Pô, se eu não posso jogar com a minha classe favorita, por que eu tô jogando essa merda de jogo? E é isso, tipo, teve uma época que eu desanimei mesmo, até eu não queria jogar, tava jogando o livre, tava jogando o BG, tava jogando tudo menos o modo padrão. Porque tava uma merda jogar de Xamã. Vamos logo pro deck. Bom, essa aqui é a lista. É uma lista bem simples, é uma lista aqui do Tu Curva, você quer imbuir teu poder heróico. E evocar vários lacaios grandes, ressuscitar esses lacaios grandes, evocar mais lacaios grandes e uma hora tu ganha. Eu separei algumas coisas das dicas, né? Eu separei meio que os pontos fortes ou fracos, mas antes eu vou falar sobre o win rate do deck. Sinceramente, não é um deck bom. Não é um deck que eu recomendo você jogar se você tá querendo chegar no lenda. Principalmente porque tá no final do mês já, né? Hoje já vira. Né? Eu acho que provavelmente eu vou lançar um vídeo amanhã, então. Não é um deck que eu recomendo. Eu vou tentar pegar lenda enquanto a nova expansão não chega. Mas eu não recomendo você jogar pra tentar subir. Vou pegar esse deck porque eu quero subir. Não, se você quiser se divertir, eu recomendo. É um deck muito divertido. A evolução sempre é divertido. Tem a dopamina das apostas. Mas eu não recomendo você jogar com ele pra querer ganhar. Porque tem muita nuance no deck, tem muita coisa que você vai ter que fazer uma aposta muito arriscada. Às vezes você vai morrer por causa de uma play arriscada, e às vezes você vai simplesmente virar um jogo que parecia impossível. O maior exemplo disso é tipo. Turno 8, você joga bloco Frart e dá poder heróico no bloco Frart. É meio que uma play merda, mas tu tá fazendo isso porque no 9 tu vai jogar o Zilix com o bloco Frart, então você vai ganhar vários Zilix. Já aconteceu várias vezes de eu fazer essa play e perder, por causa que o cara simplesmente me atropelou, eu tava quase morrendo já. Mas teve jogo que o cara me deixou com 2 de vida, 1 de vida, e eu fui lá e joguei 4 Zilix e ganhei, e me recuperei tudo que eu precisava. Então tem essa questão de você precisa de um pouco de costume com o deck, você precisa conhecer bem o meta, por causa que vai ter algumas cartas que, no geral, eu vou até começar aqui, no geral, essa aqui é a curva que você vai buscar. E esse é um dos pontos fortes do deck. Que também é um ponto fraco, que eu vou falar mais pra frente, mas um dos pontos fortes do deck é que é a mecânica de evolução. A mecânica de evolução, quando você tá na frente, ela é muito... não existe outra palavra, é opressora. Se você tá na frente com um deck de evolução, você consegue fazer uma troca favorável e evoluir o seu lacaio. Então você faz uma troca, o teu lacaio não morre e você ganha um lacaio mais forte ainda. No geral, é essa a curva que você vai querer. Você vai querer ter sempre um lacaio turno 1, lacaio turno 2, lacaio turno 3, lacaio turno 4. A partir do turno 5, você consegue, tipo, jogar um lacaio e poder heróico. Mas o ideal é, tipo, até o turno 4 você tá jogando os lacaios de imbuir. E são esses aqui. O ideal, a mão perfeita seria Remendo, Cavaleiro, Jardim, Guardião, Jardim, poder heróico no Jardim. Ou em algum lacaio que você fez uma troca, porque, como eu falei, essa é a força da evolução. Você trocar e, entre aspas, curar o teu lacaio. Você vai dar uma nova vida com novos status e, quem sabe, novos efeitos. Outro ponto forte do deck
é que você consegue ter múltiplos turnos de ameaça. Mesmo, eu até botei múltiplos turnos de ameaça, mesmo desconsiderando o poder heróico. A partir do turno 7, você já consegue fazer uns bagulho bem forte, bem esquisito, na verdade. Por causa que tem o Growthin, tem a Meritra, mas ela é meio situacional. Temos as cartas que vêm da Agatha, como a Nebulosa, temos os Ilex. A partir do turno 7, 8, 9, a gente consegue fazer um bagulho bem esquisito. E, como eu disse, são vários turnos. Você consegue fazer vários turnos com Nebulosa, você consegue... Espera todo mundo, todos os seus lacaios bons de turno 8, de custo 8 morrer, e joga Meritra para renovar a tua mesa. Que pode ser um Growthin, um Gigapina, que já volta com rapidez. Temos o Malorne também, trazendo os deuses selvagens. Os Ilex, que lembrando, é os Ilex com perfeição e gêmeo. Então é os Ilex que vai evocar uma cópia, né? E lembrando, com tudo isso fica incrivelmente incrível quando você usa o Bloco Frart. Consegue 4 Ilex, você consegue descobrir 3 deuses selvagens, você consegue evocar 4 Gigapina com rapidez. Em geral, você quer fazer o Block of Art com a nebulosa da Agatha, né? Tipo, a nebulosa criada pela Agatha. Mas uma dica que eu sempre dou é que o seu segundo Block of Art, o Mini, sempre deve ser usado no Malorne. Por causa que o Malorne tem muitas opções é muito versátil, né? Você consegue... Tem Deus Selvagem pra tudo. Se você quiser ser mais defensivo, se você quiser ser mais agressivo, ele consegue dar uma opção pra cada coisa. Se você quiser valor, essa é a minha dica, principalmente do uso do Block of Art. O primeiro, você pode usar como você preferir e como for melhor pro seu jogo. Se você precisa de cura, é melhor usar nos Ilex. Se você precisa de combate em campo, pode ser bom o Growthin. Se você precisa fazer combate de campo e gerar ameaça constante para o seu oponente, é bom fazer com Nebulosa. Mas o segundo, eu sempre recomendo usar com Malorne. Mas também tem casos que você vai precisar jogar mesmo sem o Malorne. E não tem problema. Tipo, um deck, como eu falei, é um deck arriscado. Você vai ter que fazer a melhor opção pro teu jogo. Nem sempre vai ser possível fazer com Malorne. Outro problema do deck é como funciona o poder heróico. Eu separei todos os poderes heróicos intensificados, né? E eu separei em 4 make blocks. Temos os poderes heróicos que impactam imediatamente, desde a mudança da Bênção da Lua. Você consegue fazer isso e pegar uma carta que sempre você vai conseguir jogar. Ele virou esse coisa aqui, que são poderes heróicos que impactam o campo na hora. Você usa e ele vai dar impacto no campo. Ele vai dar dano, e vai evocar bicho gigantesco, vai te dar valor que você consegue usar na hora. E você aperta, ele vai fazer alguma coisa no campo imediatamente. Temos a Bênção do Paladino, que tem uma condição, mas é uma condição fácil de se atender. Você só precisa comprar o portal, e você tem formas de comprar o portal. Você tem a magia de custo 1, você tem o dragão de custo 4, e a própria compra natural, uma hora você vai comprar os teus portais. Então, tem uma condição, mas não é uma condição tão difícil. Tipo, é fácil para coisas. Você pode simplesmente não fazer nada e comprar na tua compra natural do turno. E temos 2 poderes heróicos com mais condição, que é a Bênção do Lobo de Caçador e a Bênção do Vento do Xamã. A Bênção do Lobo, você precisa de uma fera na mão. Sendo caçador, é até fácil, mas quando ela estava rodando, era porque tinha um deck especificamente para te dar o TK, para te matar. Então você conseguia comprar consistentemente as 2 feras que você conseguia e que você queria, e usar o poder heróico nelas. No caso da Bênção do Vento, do Xamã, ela tem o ponto fraco dela, é que ela precisa de um lacaio no campo. E como eu disse anteriormente, a força da evolução tá quando você tá na frente. Você faz uma troca favorável, e aí você evolui. Se você não tá na frente, você vai precisar jogar o lacaio e usar o poder heróico.
isso não é tão bom quanto a melhor forma, que é você já ter um lacaio no campo, conseguir fazer uma troca e aí evoluir ele. Esse impeditivo faz com que o deck, tipo, é um poder que você precisa estar na frente. Se você não tá na frente, você não consegue tirar o máximo de proveito, o que é diferente desses outros aqui. Você consegue tirar o máximo proveito mesmo estando atrás. O dragão, uma hora os dragões vão ficar imparáveis. Isso aqui vai te dar uma remoção do nada, um lacaio grande do nada. Isso aqui vai estar gigantesco do nada. Isso aqui te mata uma hora. Então. Então é isso. Você tem um impeditivo a mais do que do que os outros poderes heróicos intensificados. Outro ponto fraco do deck é um que eu falei já no começo do deck, que é a questão da evolução. A evolução, eu botei aqui, evolução é basicamente uma loteria. Você vai ter vezes que você vai evoluir, você vai querer dar concede insta. Eu botei aqui as piores evoluções para cada ranking, por custo 6, custo 7, custo 8, custo 9 e custo 10, e algumas evoluções que são ruins por causa do efeito dela. O Octosari é óbvio, Último Suspiro compre 8 cartas. Você normalmente não consegue, como é um deck meio lentinho, a curva dele não é tão... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu vou até botar aqui, tipo, a curva dele é isso. Esses são todos os lacaios de custo 1, estão 3 lacaios de custo 1, 4 lacaios de custo 2, 3 lacaios de custo 3. De resto da tua mão, você vai ter atrocidades muito caras, ou cartas muito caras, ou cartas condicionais, que não fazem nada se você não tiver feito algo antes, né? Você precisa ter intensificado, a Meretra você precisa ter matado lacaios de custo 8 ou mais, a expansão incessante demora 1 ano pra ficar jogável, né, no deck. Então, no geral, é um deck bem carinho. Então você não consegue jogar a tua mão inteira da mão. Você não consegue gastar a tua mão inteira. Então, quando vem o Octosari, você reza a Deus pro cara não matar o teu Octosari. Porque aí no próximo turno tu consegue fazer uma troca e se livrar dele. Porque tu vai queimar carta inevitavelmente. Tem muita carta de custo caro nesse deck. E isso já entra nos outras coisas. Tipo, a curva é difícil de conseguir, tem poucas cartas, então o Mulligan é essencial. No Mulligan você precisa ir atrás dessas cartas aqui. Principalmente eu recomendo ir para as cartas de imbuir. No geral, você quer uma dessas cartas. Você quer fazer uma curva decente. Você quer ter um custo 1 no turno 1, um custo 2 no turno 2, um custo 3 no turno 3. Custo 4 no turno 4. É assim, tipo, se você puder... A melhor coisa possível para esse deck é tu começar com a moeda. Tu consegue acelerar, porque às vezes tua mão vive uma merda completa. Essa é a minha estratégia de Mulligan. Você faz tudo pra isso. Se você já tem isso, você já tem tipo um custo 1, um custo 2, aí você consegue pensar em outras coisas. Tipo, contra alguns decks, eu botei eles aqui. Contra alguns decks que são esses aqui, você quer ter uma bagata na mão. Mas a bagata é uma coisa secundária. Você quer ter essas cartas na tua mão. O Cozito sendo a piorzinha delas. Você só quer o Cozito se você já tem um custo 1 e um custo 2. O resto é meio que tu pode ficar independente da matchup. E esse entra no outro ponto, né, que eu já falei, que é um deck com muita carta cara ou condicional. Você tem as cartas que são muito caras, que não vão fazer nada na tua mão até o turno 9. Tem as cartas condicionais, que não vão fazer nada na tua mão enquanto você não tiver feito a condição dela. E temos aqui essas duas aqui, principalmente, que são as cartas caras e condicionais. São as piores para ter na tua mão. Então, no geral, você quer se livrar de tudo que não sejam essas aqui. Outro problema do deck é que ele não foi feito para ser um deck controle. Então as emoções que ele tem, as formas de sobreviver dele, não são muitas. Tem pouca opção. Isso aqui é um ponto fraco, mas é meio que óbvio. O deck não foi feito para isso, é um deck mid-range, é um deck que quer ganhar no campo, ele vai ganhar no campo. Praticamente não tem como você ganhar de outra forma que não seja batendo na cara do oponente com os teus lacaios gigantescos.
Então, é uma fraqueza do deck, mas é meio que esperada, é natural. Uma fraqueza natural de todo deck mid-range. E, como eu disse, o começo do deck é esquisito, porque você precisa de tempo para fazer a tua curva e evoluir o teu poder heróico. E temos outros decks que fazem a mesma coisa, eles também precisam de tempo para ficar cada vez mais fortes. Eu botei aqui eu separei em 3 pacotes, né? Esses decks aqui, sinceramente, é impossível de você ganhar. Se você tá jogando contra esses dois decks aqui, o Hand Buff Cavaleiro da Morte ou o Bruxo de Dádiva Sinistra, eu recomendo você conceder. É insta. Não precisa perder tempo, não precisa ficar com raiva, não precisa fazer nada. Você não vai ganhar desses decks. Esses decks vão te matar uma hora. É melhor você só conceder porque você fica menos triste. É muito melhor, porque esses aqui eles vão ganhar de Chi em alguma hora. Mesmo que a Digiteira você consiga fazer bagata nela, não é a única forma que o deck tem pra buffar os lacaios da mão. Então, mesmo que ela seja a melhor, ela é a melhor, com certeza. Mas tem outras formas, e as outras formas vão te matar igual. Esses decks aqui são os decks que também precisam de tempo, né? Deck de Colosso, o Protoss de Mago e o deck de dano mágico de Druida. Esse deck você consegue ganhar, é bem simples até, mas você precisa daquela curva inicial boa. É um deck que não. São dois decks que não tem muitas emoções, então você consegue matar ele antes dele fazer o bagulho gigantesco. Quando ele faz o bagulho gigantesco, fica mais difícil. Esse cara aqui, por exemplo, ele consegue te matar um turno só. E esse aqui inevitavelmente vai te matar também. Mas dá pra ganhar tanto indo muito rápido, sendo muito rápido, agressivando, quanto você consegue também sobreviver, porque os custo 8 que vem na Nebula, principalmente, tem aquele custo 8 que te dá armadura. Então você consegue evocar eles e era pra ter feito uma imagem disso. Dos melhores lacaios pra pegar na Nebula. Mas eu acho que é meio que unânime. Um dos melhores lacaios pra ganhar na Nebula é tipo Ragnaros, é um demônio mecanoide, eu não lembro o nome dele, mas é um demônio mecanoide que te dá 8 de armadura. Temos o Alakir, que ele é pior que esses outros dois, mas é melhor do que muitos outros. E temos também eu não lembro o nome, mas é um 8/8 que evoca 2/4/4, que evoca 2/2, que evoca 2/1. É o bicho que vai meio que ficando infinito lá. Eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas é esse, cara. São esses 4 que você deve focar. Todos os outros são meio que whatever, são lacaios com grito de guerra, com status não tão bons, são lacaios com um efeito merda, principalmente o Octosari. Octosari você quer fugir dele com certeza, porque eu falei já, ele é horrível pra esse deck que não consegue gastar a mão tão fácil. E completando essas matchups que precisam de tempo igual você, eu botei os 3 lacaios que você deve priorizar a bagata. Sempre que você jogar contra um Cavaleiro da Morte, Caçador de Demônios ou Guerreiro, eu recomendo você ir atrás. Eu não largo a mão, você precisa dessa mão especificamente, mas depois dessa mão, você já tem 2, 3 disso aqui, você pode ir atrás de bagata. Por causa que você atrasar o porco de morrer, você atrasar a nave de morrer, você atrasar o boneco teste de morrer, você agiliza muito, você atrasa muito o deck do oponente. Como eu disse, você precisa de tempo. Esse cara consegue te matar, tipo, no turno que ele foi jogado, 2 turnos depois ele te mata, basicamente. O porco é meio chato de lidar. Então, sempre que possível, contra essas classes específicas, você vai atrás dessas cartas e depois dessas cartas você vai atrás da bagata. Porque vocês podem ver que... Cadê a win rate? Aqui, ó, a minha win rate contra Caçador de Demônio é 5-0. Eu ganhei todas que eu joguei contra Caçador de Demônio. Porque era exatamente isso. Eu tentava buscar a curva boa, mas uma hora vinha a bagata, e os melhores lacaios para vir bagata são os 2 primeiros. Que é o porquinho e o demônio que evoca o porquinho.
esses dois que você não quer deixar morrer. O primeiro, né? O segundo é meio que whatever, porque você só tem 2 bagatas no deck e também o teu poder já tá grande o suficiente pra conseguir lidar com eles. Olha aqui, e também Guerreiro eu fiquei 5-1. A classe que eu mais sofri foi Paladino, por causa que, como eu falei, é um deck esquisito se você não consegue curvar, e Paladino meio que sempre consegue curvar, eu não sei qual é a mágica daquela classe, mas eles sempre conseguem curvar e se o teu oponente curva e tu não curva, fica meio complicado de jogar com esse deck especificamente. O último ponto fraco do deck é que o Kill Jaden é mais forte. Uma hora ele vai ficar mais forte que tudo que tu conseguir fazer. Então, como eu disse, esse deck não é bom porque ele tem uma curva muito esquisita. Ele é ruinzinho. Ele é ruinzinho no começo. A curva inicial dele não é tão boa, tipo 1, 2, 3. Tipo, você vai querer jogar Lacaio só com grito de guerra, e isso não faz muito na mesa. O meio dele é insano, porque você vai conseguir fazer muita coisa no meio do coisa, mas o final não é tão bom. Então, se o oponente consegue lidar com tudo isso que você conseguiu fazer, você vai ressuscitar várias vezes, vai evocar vários bichos, evoca de novo e evoca de novo. Como eu falei, você não tem outra forma de ganhar que não seja tendo muito lacaio na mesa e batendo com esse lacaio na cara do oponente. Então, se o oponente consegue lidar com isso tudo e consegue jogar o Kill Jaden de boa, uma hora tu vai perder. E eu cogitei, eu fiz uma versão com o Kill Jaden, mas ele entrou nisso aqui. Carta muito cara ou carta condicional para usar. Teve vários jogos com essa lista com o Kill Jaden e eu acho que nenhum eu ganhei por causa do Kill Jaden. Ou eu ganhava porque o cara tinha me atropelado, ou eu ganhava porque eu matei o cara antes do Kill Jaden jogar. Então meio que não compensa, porque tu vai precisar de uma carta para situações tão específicas. Eu acho que tu não precisa dessa carta. E são pouquíssimos decks que usam. Pouquíssimos não, mas tipo, tem poucos decks que usam o Kill Jaden e que conseguem lidar com a quantidade de coisa que eu consigo fazer com esse deck. Como eu disse, tem muita ameaça pra o cara. Se o cara conseguiu sobreviver a tudo isso, beleza, aí ele merece ganhar mesmo e o Kill Jaden vai ganhar meio que sozinho. Mas contra o Kill Jaden você tem uma chance. Consegue fazer isso aqui. Eu ganhei fazendo isso uma única vez. Acho que nas outras 4 vezes que eu enfrentei um Kill Jaden, eu perdi. Porque foi meio que inevitável. Como eu disse, ele fica inevitável. Mas no turno que o cara jogou o Kill Jaden, até mesmo antes do turno. Como eu disse, o Block of Art pequeno, né, o mini bloquinho, você consegue. O ideal é você fazer com uma Lorne. E quando você está enfrentando o deck com Kill Jaden, eu recomendo você pegar um Ashamane. Por causa que ele enche a sua mão com cópias do deck do oponente, né? Se você quiser jogar um antes do teu oponente jogar do deck do teu oponente acabar, para ver se tu acha que o Jaden lá, pode ser. É justo também, porque o deck o Jaden pode estar no deck do oponente. E se tiver, você basicamente ganha o jogo. Porque o Kill Jaden, ele dá lacaios muito fortes e você ainda vai ter o seu poder heróico. Mas eu recomendo você. Se você conseguir pegar 2, seria o ideal. 2 é Xamã. Você usa um antes do deck do cara acabar pra ver se tu acha que o Jaden lá. Depois, se o cara jogar o Kill Jaden, você consegue secar a tua mão e jogar mais um. Por causa que, como ele enche a mão de demônios infinitos, como é demônios aleatórios, você pode achar um Kill Jaden lá. Eu recomendo fazer isso. É a tua última chance. Uma hora que o Kill Jaden vai te matar. Então, é meio que um botão do pânico e funcionou comigo uma vez. Não funcionou as outras 4. Então,
Mas é o último out. Como eu falei, esse é um deck com várias apostas. Tem jogos que você vai perder por causa de uma play arriscada que tu fez. Tem jogos que vai simplesmente voltar do nada. E é basicamente isso. Eu vou tentar fazer uma gameplay com o deck para mostrar como ele funciona. Eu vou tentar também fazer amanhã. Eu tô gravando no dia 30, né? Então amanhã, que é dia 1º, vai lançar as cartas da nova expansão na taverna, né? Eu vou conseguir abrir pacotes e tal. E eu vou tentar fazer coisas com os decks de Xamã que vão vir da próxima expansão. Mas é isso, basicamente. Essa é a ideia do deck. Eu tentei fazer uma coisa engraçadinha aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like aí. Se vocês tiverem alguma dica de se eu fiz alguma coisa errada, se eu falei muito, se eu devia falar menos, vocês sentiram falta de alguma coisa sobre o deck. Como eu disse, é um deck muito divertido. É um deck que, se você quiser se divertir, eu recomendo você jogar, mas se você quiser ganhar, eu vou pegar um deck para subir, eu não recomendo. Eu mesmo não acreditava que esse deck poderia chegar no Rank Lenda. Eu tinha desistido já dessa temporada, eu não queria jogar de Nebula, não queria jogar com outra classe, eu queria me divertir, por isso que eu peguei esse deck. Mas eu fui ganhando, fui ganhando, e no final eu cheguei no Lenda. Foi no final do mês? Foi. Então a Kiwi tá bem mais fraca no final do mês. Eu posso tentar, antes da expansão virar, eu posso tentar fazer uma run com ele de novo, pra ver se eu consigo pegar a lenda do zero com ele. Eu vou fazer isso, a expansão lança dia 7, mesmo que tenha a taverna, que eu vou jogar um pouco da taverna também. Eu vou tentar fazer uma run no lenda padrão com esse deck, mais uma vez, para ver se ele realmente aguenta a run toda, né? Como eu falei, eu peguei do diamante 5. Tava com diamante 5, 0 estrelas e subi até o lenda. Tanto é que eu me surpreendi. Eu fui lá, eu fui jogando. Aí quando eu vi, eu tava diamante 2. Eu falei, rapaz, tá certo isso aqui, o deck não é tão bom assim. E no final eu peguei lenda. Mas, como eu disse, é um deck que exige costume, é um deck que exige você conhecer o próprio deck, você conhecer as evoluções possíveis. E para isso você precisa conhecer o meta, você precisa saber o que você está enfrentando, para saber se você pode fazer uma jogada arriscada ou não. Então, como eu disse, é um deck divertido. Recomendo se você quiser se divertir. Não recomendo se você quiser exclusivamente subir. Mas funcionou pra mim. Quem sabe funcione pra vocês também. E é isso. Eu vou tentar fazer uma gameplay aqui com ele. Rapidinho. Caçador de demônios. Fazendo o que eu né? Vamos atrás. Ok, remendo. Já é muito bom. E como eu tô com a moeda, dá pra ficar com o guardião, mas o resto pode ir embora. Eu quero cavaleiro ou cerebatana? Ok, cerebatana tá bom. Com a moeda é muito bom, justamente porque você consegue fazer isso aqui. Tipo, isso aqui é muito forte no 3, né? Até no 4 ele é forte, mas no 3 é bem facilzinho. Aí, vamos ver se eu consigo continuar com a minha win rate. 5-0 de contra caçador de demônios. Eu acho que eu vou de Cerebatana. Só por causa da possibilidade de vir com o Zeta no próximo. Mas eu acho que eu vou de Guardião Independente. Isso aqui é bem bom. Vinha mais um.
Uma coisa sempre contra Caçador de Demônio, você quer manter os piratinhas vivos, porque eles vão tancar o tiro do porco. Então é bom você não trocar com os piratinhas, sempre que possível, né? Às vezes você só troca mesmo porque não tem muito o que fazer. Mas é melhor jogar o. Olha o que ele teve que fazer por causa do coisa. Ele vai atacar? Vai trocar? Se ele trocar é muito bom pra mim. Se ele trocar com 3-3. Se ele não trocar. Acho que eu posso dar poder heróico ou joga. Eu posso fazer. Complexo. Acho que esse pai é poder heróico mesmo. Eu me curo. Poder heróico. Olha, tipo. Eu evoquei um. Fui pra um 6-6 e mesmo assim veio um 4-4. Às vezes a evolução pode ser cruel, velho. Se eu tivesse bagata, eu faria agora. Ok, não tenho bagata, mas isso aqui é muito bom. Consigo fazer isso. Vai virar um custo 7. Vai vir... Eu não tenho dragão na mão, então é melhor evoluir. E é muito bom você fazer isso logo, porque quanto antes você fizer. Ah, meu Deus! Eu falei dela, velho. Mas pode ser bom. Bagata. Olha o que ela faz, velho. Olha que esse bicho é muito esquisito, velho. Foi bom ainda, mas foi muito esquisito. Tá, ele consegue. Ele consegue tirar um. Mas essa carta é muito paia, velho. Ele não pode bater nisso. Ah tá, ele pode sim. Não é porque ele não fez. Porque ele não fez no dele. Sério, porque ele não fez no dele. Ele conseguiria fazer. Matar tudo. Tá, meio que tanto faz isso aqui. Eu posso deixar um Haraí. Porque tem nebulosa no deck. Eu acho que eu vou fazer, velho. Não tem mais bagata. Não tem mais muita coisa. Aí é foda. O bom é que ele não jogou a carta que. Como é que é? A carta que evoca as outras naves, né? Ela já foi invocada 2 vezes? 4 vezes já. Se 3 direitas viram uma esquerda. Não, acho que agora eu upo um rara. Eu consigo matar ele agora? Não, né? Eu não consigo nem matar. Se pau e tira um rara logo, vamos logo tirar essa. Ok. Eu não tinha letal ainda, mas. Era meio que inevitável. Continuamos com o nosso win rate total contra Caçador de Demônios. Vamos continuar. Eu já apanhei no começo, já apanhei no fim. E consegui ganhar uma. É que eu tô 1-3, né? Nessa runzinha aqui. Brutal, cruel, velho. A luz. Tá, como eu expliquei. Esses dois tá bom. Mas o resto tem que ir embora porque é condicional. Nossa, mas. Eu fico feliz porque tá acontecendo exatamente o que eu falei que iria acontecer. Mas eu fico triste porque tá acontecendo exatamente o que eu disse que ia acontecer. Às vezes vai ter vez que tu vai querer morrer por causa da tua mão.
Tá, se vier alguma coisa que eu consiga matar com esses dois. Nada. Olha essa mão, velho. 8, 9, 5, 8 e condicional. 9. Eu preciso de férias das férias. Acho que vai ter que ser cozido aqui, se não vier nada melhor. O ideal seria. Nossa, a minha Agatha já tá uma merda também, velho. Eu comprei os feitiços. O ideal seria o Jardim Vivo. Ok, se ele é bacana, eu aceito. Aceito, aceito. Algum turno 1? Algum turno 1? Pô, isso aqui é uma insanidade sem tamanho, né? Inacreditável. Olha essa mão, velho. Ai, meu Deus do céu, que cruel. Ele vai bater na face? Eu agradeço, eu acho. Consegui jogar isso. Compro uma carta. Eu posso dar moeda poder heróico. Ó, bom. Caraca, essa é uma carta muito boa. Né? A gente embuiu 2 vezes? Não, né? É um só. Ok. Era pra ter feito a coletânea de. De contra deck OTK é impossível. Olha, isso aqui é bom. Caraca, isso aqui é muito bom. Mas eu perco igual, né? Não tem como ganhar essa carta. Congele todos os lacaios. Ok. Pokémon é uma carta ou eu perco a minha cura. Participar eu perco isso aqui. Tipo, contra esse. Da contra da QTK é. Tipo, eu acho que é praticamente impossível. Sinceramente. É bem ruimzinho. Ah, tentar o bolso da minha lâmina. Acho que eu faço isso. Tentar gastar o Nobambu numa nébula. Porque se ele conseguir jogar o fazer o OTK dele, meio que acabou, né? Não tem o que fazer. Né? O ruim é que a remoção dele não é uma remoção. Ela não mata a minha mesa. Ela tira a minha mesa, sem matar. Bem ruimzinho. Eu preciso que as coisas morram pra Meritra fazer esse sentido. Ok, isso aqui é bom. Não posso jogar. Eu preciso de alguma coisa que eu consiga jogar agora.
Obrigado. Eu queria até já usar o poder heróico, mas é melhor não queimar a carta. Aí no próximo eu tenho Nebula. Com outra Nebula aqui. Esse aqui tá. Esse jogo tá promissor. Ele não conseguiu fazer a remoção dele ainda. Se ele fizer agora, eu acho que não faz muita diferença. Porque eu vi que eu tô bem no canto da minha coisa, né, velho? Tá? Troca. Troca. Agnares. Aqui. Paia. Aí é paia demais, hein? Morra! Inseto! Aí temos o problema que tá fazendo agora. Togromash. Se ele jogasse. Olha aí, esse é o problema, velho. Tá, eu posso tentar fazer isso aqui. Olha o tamanho que tá. Tá 4 já, né? Então. Isso. Olha isso, velho. Não tá forte já. Dá pra tentar ir atrás de outro. Bem bom. Aceito. Vamos deixar. Se ele deixar assim, letal. 8, 16, 16 mais 20. 16. 22, 28. Tá, se ficar assim, é letal. Né? 8, 16, 28, ok. Agora não é mais letal. Mas ele ainda não fez a carta esquisitona. Então acho que tá de boa. Que a Merita tá. Ok, eu acho que agora a Merita já vale a pena.
Sinta o gosto da minha lâmina. Nice, já tem 3 lá dentro. Teoricamente ele já tá morto se ele comprar as bombas. Mas ok, temos a. Mas ele ainda tem 3 bombas lá dentro. Sempre bom salientar isso. Ah, eu posso fazer Agatha, o Bacofrash e o Derek na. Ele começou agora só. Ok, o que é melhor? Eu acho que uma Lorne é melhor, né? Acho que uma Lorne é bem melhor. Eu tenho espaço para uma Lorne? Tenho. Podemos pegar. Ok, esse aqui. É letal? Não sei se é letal. Falta 4. Eu consigo fazer 4? Consigo matar 4 bichos? Falta 4, né? Eu preciso matar 4 bichos. Tá, eu acho que eu consigo. É pá. 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 Aqui. Falta 1. Pá. Aí eu posso fazer pá. Ok. Esse daqui. Eu dei sorte, eu tenho que falar isso, porque. Se ele joga aquela menina cedo, a Aviana cedo, em 3 turnos eu tô morto, basicamente. Preciso matar a partir do turno que ele joga a Aviana. Eu tô morto em 3 turnos. Então. Eu consegui pressionar ele o suficiente. Tá bom.